Olá, eu sou o professor Leonardo e essa aula é para falar sobre as obrigações acessórias das empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real. Para falar sobre as obrigações, vamos olhar inicialmente uma nota fiscal de serviço emitido por uma empresa prestadora de serviço. E nessa nota de serviço de uma empresa lucro presumido, ela que exerce a atividade de limpeza. Nessa nota fiscal, ela pede retenção de PIS, COFINS, contribuição social e também INSS. E aí vou abrir um parênteses, quando a empresa presta serviço de limpeza, onde há uma cessão de mão de obra, porque a empresa de limpeza contrata funcionários e concede esses funcionários, coloca esses funcionários em loco numa empresa contratante, haverá retenção de INSS, pelo tipo do serviço, tá? E essa nota é de R$ 9.500, onde nessa nota tem material e também mão de obra, ou seja, de 9.500 a metade é mão de obra, a metade é material. Então a incidência de retenção do INSS é sobre a mão de obra. Então, do total da mão de obra, que é a metade de 9.500, aplica-se 11%, tem a retenção de 522,50, como está aí na tela no cantinho direito. Do valor total 9.500, a retenção de PIS na alíquota de 0,65%, a retenção de COFINS na alíquota de 3% e a retenção de contribuição social na alíquota de 1%, tudo aí no cantinho direito. Então, essa empresa emite nota de serviço, 9.500, metade desse montante é material, a outra metade é mão de obra propriamente. Primeiro ponto, anote isso. Quando a nota é serviço junto com material, o INSS incide sobre o serviço especificamente, tá bom? E tem aí retenção de PIS, COFINS e contribuição do valor total da nota. Essa empresa de limpeza tem 2 funcionários alocados nessa prestação de serviço, como eu falei, em loco lá no contratante. Posto esse esboço inicial, vamos falar das obrigações acessórias. Ou seja, o que faz essa empresa aí que prestou serviço, que emitiu nota de 9.500, e vale dizer que a emissão de nota fiscal é uma obrigação acessória, já que nosso tema é obrigação acessória, emissão de nota é obrigação acessória. Partindo dessa nota, com esses dados de retenção, como deve fazer essa empresa emissora? Vamos lá. Primeiro, vou destacar o seguinte: essa nota foi emitida no mês de dezembro. Como estava na tela anterior, se eu voltar aqui, ó, esqueci de falar isso, nota fiscal emitida em dezembro de 2020. E esse mês de dezembro de 2020, como está dito aí em cima, no cantinho direito, é o início da atividade da empresa. Então, essa empresa começou a atividade em dezembro, já emitiu nota em dezembro, é optante pelo presumido. Ok, quais são os cálculos tributários dessa empresa? O cálculo do PIS e COFINS, eles são feitos mensalmente, e aí o cálculo do PIS pega o faturamento do mês, no caso 9.500, aplica 0,65%, que é a alíquota do PIS no lucro presumido, que é o regime cumulativo, deu um total de 61,75, vou passar aqui o apontador, 6175, e foi retido 6175, ou seja, o valor a pagar é zero. Então, desse faturamento de 9.500, há que pagar 6175, mas houve retenção de 6175 na nota de serviço, o valor é zero a pagar. A COFINS segue a mesma lógica, só que a alíquota é 3% do faturamento mês, que é 9.500, 3% disso é 285, foi retido 285 pelo tomador de serviço, o COFINS a pagar é zero. A gente vai ver daqui a pouco que o PIS e COFINS, essa memória de cálculo que eu estou aqui mostrando, vai ser evidenciada no SPED EFD, Escrituração Fiscal Digital Contribuições. Agora,
Calculando o imposto de renda e a contribuição social, que são tributos sobre o lucro, na apuração do trimestre, porque IR e contribuição tem apuração trimestral no lucro presumido. Eu pegaria 9.500, que é o faturamento do trimestre, visto que a empresa começou a atividade em dezembro, ela só tem uma receita oferida naquele trimestre, que é dezembro. 9.500, 32% de presunção, 3.040 é o lucro presumido, 15% é a alíquota do imposto de renda, 456 é o imposto a pagar, não teve retenção de IR nessa nota, tem que pagar 456. Já em relação à contribuição social, do faturamento do trimestre, que é 9.500, aplicando a presunção de 32%, chegamos a 3.040, 9% é a alíquota efetiva da contribuição, encontramos 273,60, abatendo 95 de contribuição social retida, paga-se 178,60. Então, o que a gente tem em tela são os cálculos tributários compensando os tributos retidos. Em outra tela, mais à frente, eu falo do INSS. Posto isso, essa dinâmica, a empresa é lucro presumido, emite nota de serviço, pede retenção, ela apura os tributos federais que estão em tela, ela compensa os tributos retidos naquela nota, porque o tomador reteve e ela recebeu menos por isso. Como fica o SPED EFD Contribuições? Primeiro ponto, toda empresa fora do regime simples vai entregar o SPED EFD Contribuições. Nesse caso em tela, essa empresa aí, ela vai demonstrar o que no SPED EFD Contribuições? Primeiro ponto que eu deixei claro aqui, ó, nesse SPED, que é a escrituração fiscal digital das contribuições, contribuição PIS, contribuição COFINS, contribuição previdenciária sobre faturamento bruto, nesse SPED eu vou mostrar as receitas que a empresa obteve, todo tipo de receita. Nesse caso aí, é só receita de serviço, mas ela poderia ter receita financeira, poderia ter receita com aluguel, ela poderia ter outras receitas não ligadas à atividade fim. Nesse SPED, eu evidencio todas as receitas. Só vou abrir um parênteses. Ah, mas todas as receitas são tributadas no PIS e COFINS? Não, porque a receita da atividade fim, oferida dentro do país, no mercado interno, sim, essa é tributada PIS e COFINS. As outras receitas que eu falei aqui, como receita com aluguel, receita financeira, elas são informadas no SPED EFD Contribuições, mas são tratadas com alíquota zero, ou sem tributação, ou isenta, a depender da receita. Mas eu quero destacar que somente a receita da atividade fim é tributada no lucro presumido. Então, esse SPED vai demonstrar o total das receitas oferidas. Qual o objetivo desse SPED? Demonstrar a memória de cálculo do PIS e da COFINS. Então, como que eu vou mostrar para o fisco que a empresa tem que pagar zero de PIS e zero de COFINS? Entenderam essa questão? Eu preciso demonstrar para o fisco que não há pagamento de PIS e que não há pagamento de COFINS, justamente porque essa empresa emitiu nota de 9.500, é devedora de 6175 de PIS, houve retenção de 6175 também por uma empresa pagadora. Eu tenho que indicar o CNPJ dessa empresa pagadora para que haja um cruzamento de dados, informando zero. O mesmo acontece com a COFINS. Eu tenho 285 a pagar de COFINS, informa que foi retido pela empresa A, CNPJ tal, 285, digo zero. Ou seja, é uma obrigação demonstrar a memória de cálculo. Por que foi valor zero? Por conta da retenção. E eu preciso demonstrar o CNPJ do pagador. Então, esse SPED vai ser enviado até o 10º dia útil do segundo mês subsequente à apuração da contribuição. Ah, essa empresa aí é de dezembro. A apuração dela é dezembro de 2020. Esse SPED seria enviado até meados de fevereiro, porque não é enviado no mês seguinte. Pode enviar no mês seguinte, óbvio, mas o deadline dele realmente é o 10º dia útil do segundo mês, que é meados de fevereiro. Tá? Existe multa por não enviar? Claro que existe.
No lucro presumido ou no lucro real, tanto faz, a multa é de 0,02% por dia de atraso. Então, se isso tem que ser enviado até meados de fevereiro e isso, porventura, é enviado com atraso em março, ora, de março, data que foi enviado, até fevereiro, aquela data limite, tem-se aí 20, 30 dias, não sei, apura-se os dias, o próprio sistema, quando envia, faz esse cálculo, e é pelo faturamento. Veja que a multa por atraso é com base no faturamento. Quanto maior o faturamento, maior a multa. Quanto mais dias demorar a enviar, maior essa multa, porque é por dia. Ok? Essa multa está limitada a 1% do faturamento. Ok? Então, assim, apesar de ser uma multa diária, quanto mais tempo demorar, maior vai ser o valor da multa, é até 1% do faturamento. Posto a ideia do SPED EFD Contribuições, que eu já falei, que ele frisa especificamente a apuração do PIS e da COFINS, a gente vai discutir agora o que se faz no SPED, Escrituração Contábil Fiscal. Olha o nome desse SPED, Escrituração Contábil Fiscal. Apesar de ter o nome contábil, ele não tem nada de contábil. Ele é meramente fiscal. Ele é escrituração contábil fiscal e ele mostra para o fisco a memória de cálculo do IR da contribuição social. Esse SPED aí, ele é enviado uma vez por ano. O outro SPED que a gente viu, falando de PIS e COFINS, é enviado todo mês. Esse SPED, eu mostro nele também as receitas auferidas, ok? Classificadas por CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. Sabe-se que uma empresa tem no CNPJ atividade principal e secundária. Nesse SPED, eu preciso demonstrar, olha, a receita auferida pela atividade principal foi X reais. A receita auferida pela atividade secundária foi Y reais. Então, ele pede um desmembramento das receitas, ok? Lá também tem várias informações, como retirada de lucro dos sócios, e essa retirada de lucro dos sócios vai fazer sincronismo com a DIRF, que não é um SPED, mas é um informe de rendimentos que a empresa declara para o fisco. A DIRF tem vida útil contada, mas ainda ela é feita. Mostro também os tributos apurados de imposto e de contribuição social, imposto sobre a renda, né, o IRPJ e a contribuição. Mostro também o que foi retido por fontes pagadoras em nota fiscal eletrônica de serviço, ou mesmo o que foi retido de imposto de renda em aplicação financeira. Obviamente, eu chego a essa conclusão. O que é inserido no SPED contábil fiscal, que eu envio uma vez por ano? A memória de cálculo do IR da contribuição. Então, a obrigação principal é pagar o tributo, mas a obrigação acessória desse SPED é demonstrar essa memória de cálculo. Como ficaria o caso do IR? Bem, 9.500 é o faturamento daquele trimestre, 32% é presunção, 3.040 é o lucro presumido, que é evidenciado nesse SPED, 15% disso é a alíquota básica de imposto de renda, 456 é o imposto a pagar, 0 foi retido, 456 é o valor a pagar. Então, esse SPED mostra essa memória de cálculo. Como que essa empresa pagou 456? Através dessa memória de cálculo. A contribuição social, não vou repetir, mas tem a mesma lógica, vai mostrar esse R$ 95,00 que foi retido pelaquela empresa pagadora, indicando 178,60 de contribuição a pagar. Esse SPED é enviado até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte. Então, se esse exemplo é de uma empresa de 2020, esse SPED vai ser enviado em julho de 2021. No lucro presumido, tem multa se entregar fora do prazo? Sim, tem. Se você não entregar no prazo, que é no último dia útil de julho, você vai pagar 0,02% do faturamento da receita bruta por dia de atraso. Esse aqui não tem limite. No presumido não há limite. A multa é 0,02% dia do faturamento. Já no lucro real, a multa é de 0,25% por mês calendário. Aí a gente não está falando de dia, mas é mês calendário. Passou um mês, 0,25 de faturamento. Passou mais um mês, 0,25. Só que, desculpa, não é do faturamento, é do LAIR, tá?
porque no lucro real a empresa obviamente tem uma apuração contábil, encontra-se o LAIR e a multa é sobre esse LAIR. Só que está limitado a 10% do LAIR. Ok? Dando sequência, vamos falar da DCTF. Voltando ao caso inicial, a empresa emitiu uma nota fiscal, nessa nota tem retenção de um monte de tributo, fez o SPED AFD Contribuições, que trata de PIS e COFINS, daquele mês de dezembro, fez o SPED Contábil Fiscal no ano seguinte, que trata da apuração do IR da contribuição, mas essa empresa aí, no mês de dezembro, que foi aquele mês que emitiu nota, ainda vai fazer uma DCTF. DCTF não é SPED, é uma declaração de créditos e débitos tributários federal. Não, isso aqui é confissão de dívida. A empresa confessa a dívida através de DCTF. E é através desse instrumento, DCTF, enviado pelas empresas, especificamente pelo contador da empresa, é através dessa confissão de dívida que a Receita Federal cobra as empresas. Como que a Receita Federal sabe que a empresa A é devedora, a empresa B é devedora? Através da DCTF. A Receita Federal não tem um sistema próprio de apuração de dívida tributária. A própria empresa confessa a dívida nesse instrumento, nessa declaração, que é a DCTF. E aí, o que é a DCTF que se faz todo mês? Assim como o SPED AFD Contribuições é mensal, a DCTF também é mensal. A DCTF vai mostrar quanto deve de PIS? Zero. Quanto deve de COFINS? Zero. Quanto deve de IRPJ naquele trimestre? 456. E quanto deve de contribuição naquele trimestre? 178,60. Note uma coisa importante. Na DCTF, eu só insiro a dívida. Eu não insiro o CNPJ do tomador. A DCTF é algo muito simplório de fazer, porque é uma confissão de dívida. Então aqui eu não indico o CNPJ, eu não indico os créditos de retenção na fonte, não, eu só mostro a dívida, informo a dívida. Veja que nos SPEDs é que tem a figura da memória de cálculo, evidenciar o faturamento, quanto desse faturamento é o tributo, quanto foi retido, quem reteve, quanto vou pagar. Posto isso, fica claro dizer para vocês, que eu vou falar mais à frente, mas já antecipando, existe um sincronismo entre os SPEDs e a DCTF. Deverá haver um casamento perfeito. Se não houver casamento perfeito, a empresa vai cair em malha fina, vai ter restrição, vai receber mensagem lá no ECAC, olha, há um cruzamento de dados imperfeito. Ou você retifica um ou retifica o outro. Né? Então, há um sincronismo entre os SPEDs e a DCTF. Okay? A DCTF tem que ser enviada até o 15º dia útil do segundo mês subsequente. Voltando ao nosso exemplo, a empresa é de dezembro de 2020, vai enviar a DCTF competência dezembro até o 15º dia útil de fevereiro. Então, o SPED AFD até o 10º dia útil de fevereiro, aqui estende um pouquinho mais, 15º dia útil. Ah, não enviou? No prazo, vai pagar multa. Multa mínima R$500, ok? Para uma PJ ativa, ou de 2% mês calendário, ok? Incidente sobre a dívida confessada em DCTF, quando esse superar R$500. Então, por exemplo, uma DCTF enviada fora do prazo declara dívida de R$10.000, ok? Declara dívida de R$10.000. Vai pagar 20% sobre a dívida declarada. Ou seja, vai ser, se é 10 mil, eu falei 3 mil, vai dar R$600. R$600 por multa fora do prazo. E, finalmente, o SPED, Escrituração Contábil Digital. Esse SPED, olha só, Escrituração Contábil Digital. Esse aqui é contábil. Esse aqui é assinado por contador, transmitido por contador. Aliás, esse SPED aqui também, ó, Escrituração Contábil Fiscal, também tem que ser assinado por contador. E também pela empresa, através de certificado digital. Esse SPED aqui, sim, ele mostra o livro diário razão. Então, nesse SPED, é feita a contabilidade num sistema,
Gera-se um arquivo no sistema contábil que você usa, não importa qual sistema, Alterdata, Domínio, Nasajon, Mastermac, Folha-Matic, Forte. A contabilidade é feita num sistema próprio, gera-se um arquivo, importa-se para o SPED, escrituração contábil digital, lá valida esse arquivo, para não ter erro, obviamente, só pode enviar sem erro, validou e envia. Nesse SPED tem-se o livro diário e razão. Gente, livro diário e razão são livros permanentes da entidade. Toda empresa tem que ter livro diário e razão. E as empresas de lucro real e presumido vão entregar esse SPED. E eu botei aqui, ó, de verdade é obrigatório para lucro real. O SPED contábil digital, a escrituração contábil digital, melhor dizendo, é obrigatório para lucro real. Ah, presumido depende. Só vai entregar esse SPED na empresa presumido quando o dividendo pago pela empresa aos sócios superar o lucro fiscal abatido nos tributos federais. Ah, então pode ser que uma empresa de lucro presumido não entregue? Sim, pode ser que tenha uma empresa de lucro presumido que não faça essa escrituração, SPED aí. Por quê? Porque ela não entregou lucro. Ou porque o lucro que ela entregou é muito pequeno. Nesse caso que a gente está em tela desde o início, qual é o faturamento da empresa? 9.500. Desse 9.500, qual é a presunção para o imposto de renda? 32% para a presunção do IR, que deu 3.040 e eu estou aqui sinalizando, ó, 3.040. Então, 3.040 é o lucro fiscal. Eu não pego 9.500. Eu pego o lucro fiscal, nesse caso, desse trimestre, porque a empresa começou em dezembro, então ela só tem isso como referência, 3.050. Abato, está aqui em verde, todos os tributos federais, ó, PIS, COFINS, IR e contribuição social. Aqui é o valor cheio, sem abatimento daquela retenção na fonte. Cheguei a 1.963,65. Ou seja, essa empresa aí faturou 9.500 naquele mês de dezembro, o único mês de funcionamento da empresa naquele ano. Conclusão: se essa empresa entregar um lucro para os sócios de R$ 1.000, só R$ 1.000, ela está dispensada desse SPED. Agora, se ela entregar para os sócios um lucro acima de um 963,65, entregou para os sócios 5 mil. Olha, se a empresa entregou dividendo para os sócios daquele faturamento de 9.500 e foi para os sócios 5 mil, e isso obviamente supera esse 963, aí ela está obrigada a fazer a escrituração contábil digital. Por quê? O dividendo entregue aos sócios acima do lucro fiscal, abatido esse dos tributos federais, indica a obrigatoriedade de enviar esse SPED. Esse SPED também é enviado uma vez por ano e é enviado até 31 de julho. No lucro presumido, a multa é R$ 500 por mês calendário, então cada mês de atraso é R$ 500. No lucro real, a multa é de 1.500 por mês calendário. Então cada mês que passa vai aumentando 1.500, 1.500, é uma bola de neve. Só para deixar claro aqui uma coisa, as empresas do Simples podem fazer esse SPED? Pode. Tem muita empresa do Simples fazendo esse SPED contábil digital. Sabe por quê? Porque elas participam de licitação e precisam demonstrar a contabilidade. E elas demonstram a contabilidade feita, livro diário, razão, balanço, balancete, TRE, tudo, nesse SPED. Em substituição aos livros entregues na junta comercial de forma eletrônica, ou enviado ao cartório RCPJ de forma eletrônica, tanto faz. Então, é possível ver empresas do Simples entregando esse SPED, mostrando a contabilidade. Por quê? Porque elas participam de licitação e elas entregam esses SPEDs, como esse SPED especificamente, como prova de escrituração contábil. Eu falei no início que essa empresa, que emitiu nota de 9.500, tem 2 funcionários. E esses 2 funcionários, eles foram alocados nessa contratação. Então, preste atenção. Aí, em tela, a gente tem um contra-cheque. A empresa tem um funcionário que ela paga 1.246 de salário bruto. Desse salário bruto, faz a retenção de R$ 1 a título de vale-refeição, faz a retenção de 95,64 de INSS
e faz a retenção de R$ 1 a título de vale transporte. Então essa empresa aí, ela tem 2 funcionários, cada um ganhando um salário bruto de 1.246. O salário líquido desse funcionário tá aqui embaixo, ó, 1.148,36. Então assim, essa empresa emitiu nota de 9.500 e tem que pagar o salário dos funcionários. Ela tem 2 funcionários, desses funcionários ela retém INSS, e eu quero focar isso. A empresa retém INSS no contra-cheque e repassa isso, obviamente. E eu botei aqui, ó, considerando que a empresa tem 2 funcionários, o salário bruto de cada um é 1.246, onde é retido 95,64 a título de INSS, temos uma retenção total de 191,28. Claro, 95,64 vezes 2 é o total de 191,28. Você já entendeu que a empresa tem que reter isso do funcionário e recolher. Mas você também já entendeu que essa empresa, ao emitir a nota fiscal de serviço, pediu retenção de INSS. E aquela retenção é crédito. Tá? Vamos chegar a esse cálculo na tela seguinte. Primeiro ponto, essa empresa tem que fazer o SPED social. No SPED social é rodado a folha de pagamento, dizendo que, ó, fulano de tal, PIS, CPF, né, qualificação completa, recebeu 1.246 e dele foi retido 95,64. Então, no SPED social, que trata exclusivamente de geração de folha, eu vou indicar retenção de INSS e retenção de IRPF. Aqui é IRPF. Nesse caso aí, 1.246 não tem retenção de imposto de renda. É obrigatório para todas as empresas. Gente, qualquer empresa hoje tem que rodar a folha no E-Social. É feito esse E-Social e enviado até o dia 7 do mês subsequente. Então, o E-Social é uma obrigação acessória, que se roda a folha de pagamento. Tem multa se não entregar no prazo. A multa é variada. Olha a tabela aqui, ó. Olha quantas possibilidades de multa. Tá? Folha de pagamento, se não entregar no prazo, 1.812,87. O fato é que hoje essa multa não está sendo aplicada. Né? Poucas empresas de fato têm recebido essa multa. Mas há previsão legal para aplicação de multa. Então, não fez o SPED, multa. E por fim, veja o seguinte: a empresa rodou a folha de pagamento no E-Social. No E-Social foi evidenciado a retenção de INSS. Só que essa empresa aí emitiu nota de serviço e nessa nota tem retenção de INSS. Tá aqui, ó, retenção de INSS. Lembra que da nota de 9.500 a metade foi mão de obra e a outra metade foi material? Houve retenção de INSS porque o serviço é limpeza, e o serviço de limpeza é um daqueles indicados naquela IN 971, Instrução Normativa 971 de 2009, do artigo 112 até o 122. 112 ao 122 é o que nos interessa para entender retenção. E lá diz que o serviço de limpeza tem retenção. E aí o que você pergunta agora é, poxa, mas espera aí, a empresa faz retenção dos funcionários de INSS, a empresa emite nota de serviço e tem retenção de INSS, então ela vai pagar um saldo disso, né? Mas para ela ter crédito dessa nota fiscal emitida, esse é o ponto. O que eu faço no SPED AFD-REINF? Escrituração fiscal digital das retenções de nota fiscal. Esse SPED, ele é feito no próprio ambiente ECAC e nele eu coloco o CNPJ da empresa que eu emiti nota, essa empresa que reteve o INSS, coloco lá o número da nota 001, que é a primeira nota. CNPJ do tomador, ou seja, a empresa que me contratou, boto lá. Coloco o tipo de serviço, aí tem vários, eu escolho limpeza. Aí ele pede valor total da nota, 9.500. E ele pede depois base para retenção do INSS, metade de 9.500. Retenção de INSS, 5.2250. Então, nesse SPED AFD-REINF, eu que emiti nota, mostro somente uma coisa: o INSS retido e o CNPJ
tomador do serviço. É claro que a empresa que me contratou, que me pagou esse serviço, abatido dos tributos federais, é claro que essa empresa também vai fazer isso aqui. Essa empresa também, lá do outro lado, vai ter que falar, olha, na FDRenf, eu paguei para a empresa tal 9.500 e retive 522,50 a título de INSS. Já falei, para acontecer o cruzamento perfeito. Ou seja, o tomador faz isso, o prestador faz isso também. Aí há um sincronismo perfeito e eu tenho crédito. Isso aqui, o SPED FDRenf, é enviado até o dia 15 do mês seguinte. Enquanto é social até o dia 7, aqui é até o dia 15. No lucro presumido tem multa de R$500 por mês calendário, no lucro real tem multa de R$1.500 também por mês calendário. Ou seja, cada mês de atraso vai aumentando. Vejamos o seguinte, uma empresa, para contratar funcionários, ela vai ter encargos sobre folha. Contratar funcionários não é barato. Então, quando a gente começa a discutir que a folha feita não é social, que não é social, é evidenciado a retenção de INSS de cada colaborador. Mas agora a gente vai ver os encargos que a empresa tem por contratar, que são combinação de RAT versus FAP. RAT é risco de acidente do trabalho, combinado com FAP, fator acidentário de prevenção. Não vou aqui nessa aula falar profundamente sobre isso, mas o RAT tem alíquota de 1, 2 ou 3%, que é o risco baixo, médio ou alto, e o FAP, ele tem alíquotas que começam em 0,5 e vai até 2. E aí um vezes o outro, né, RAT multiplicado por FAP, vai chegar à alíquota efetiva. Nesse caso, 2 vezes 1,03233, a alíquota efetiva de 2,06. Ou seja, a empresa, por contratar funcionários, vai ter, nesse caso, 2,06% de terceiros, que é RAT versus FAP. Ela vai ter ainda INSS patronal de 20%. Ou seja, da folha de pagamento, 20% vai para a Previdência, que é uma contribuição patronal. E finalmente tem esse aqui, ó. Aqui é 5, tá? 5,8% vai para o Sistema S. Sebrae, Sesc, SESI, Senai, CETIP, CETIC. As empresas é que contribuem para o Sistema S. Tá? Então, aqui eu vou tirar esse 2, porque é 5,8. Qual é o total de encargos sobre folha? Bem, o salário bruto individual é 1.246, multiplicado por 2 dá 2.492. Desse salário, 2,06%, que é 51,34, vai para terceiros. Do salário total, 2.492, 5,8% vai para o Sistema S, que é 144,36, e do salário total, 20% vai para o INSS, que é 498,40. Então, a pergunta central aqui é, essa empresa tem que pagar quanto de encargo? Somando tudo isso, 694,10. Então, qual é o custo por contratar? 694,10. Estou desconsiderando o fundo de garantia, que é 8% do salário, é porque eu quero falar das obrigações acessórias, e aí eu vou deixar isso de fora. Então, vocês entenderam que do salário bruto tem que pagar 2,06, 5,8 e 20%. E aqui a gente mostra a memória de cálculo do DARF previdenciário, porque essa empresa vai pagar um valor à previdência. E aí você sabe que 498,40 é o INSS patronal. Ou seja, 20% da folha. 51,34 é a combinação de RAT versus FAP, que nesse caso aí é 2,06% sobre a folha. R$ 144,36 para o Sistema S, que é 5,8% também sobre a folha.
E ainda vou somar a retenção dos funcionários de 191,28, acumulei aqui 83404. O que está sendo mostrado aí? Essa empresa tem que pagar o INSS patronal, combinação de FAT versus RAT, sistema S, retenção de INSS, que dá 834,04. Só que ela vai compensar o INSS retido em nota fiscal. Veja que a empresa tem sobre a folha uma série de encargos e ela compensa aquele INSS retido em folha, gerando a pagar 311,54. Esse é o valor do DARF previdenciário. Agora, olha só, esse é um ponto importante quando a gente fala de obrigações acessórias. Tudo isso aqui, ó, foi informado no E-Social. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi informado no E-Social. Dados sobre folha, tá? E esse aqui, ó, 522,50, ele foi informado na FDREINF. Então, enquanto o E-Social gera o débito da folha, a FDREINF traz o crédito por conta de uma nota fiscal emitida com a retenção, gerando a pagar esse 311,54, que é apurado na DCTF Web. Então, a gente falou em tela anterior sobre a DCTF. Na DCTF eu confesso as dívidas federais. A DCTF Web, que é no ambiente do ECAC, ela é um sincronismo entre o E-Social e a FDREINF, ela gera o DARF previdenciário. Então, lá se confessa a dívida, nessa DCTF Web, a dívida previdenciária, que foi apurada mediante débitos e créditos. Ou seja, essa tela que a gente vê aí mostra claramente que, de um lado, eu faço o E-Social, que é a folha de pagamento, com os encargos sobre folha. Do outro lado, eu faço a FDREINF, onde eu lanço crédito de retenção de INSS. Tudo isso culmina na DCTF Web. Lá eu homologo essas informações, é um sistema de homologação. Ao homologar, gera-se o DARF previdenciário. E, por fim, posto tanta coisa, existe uma conexão muito clara, como eu já falei nessa aula, sobre as obrigações. Elas são conectadas. Ora, eu deixei nessas caixas azuis aí, ó. No SPED AFD Contribuições, eu mostro o cálculo do PIS e COFINS. E mostro a empresa que está fazendo a retenção de PIS e COFINS. Lá eu mostro a memória de cálculo do PIS e COFINS, que tem sincronismo com a DCTF. No SPED contábil fiscal, esse último aqui, ó, lá eu mostro a memória de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E isso faz sincronismo também com a DCTF. Porque a memória de cálculo evidenciada no SPED fiscal, que trata de imposto de renda e contribuição social, gerando um valor X de imposto Y de contribuição, ela vai fazer sincronismo com a DCTF. Então, esses valores devem ser iguais, senão vai cair em malha fina. E o SPED contábil digital, onde eu tenho o livro diário, razão e demonstrativos contábeis, lá eu tenho as receitas. Então, assim, haverá um sincronismo dessa receita do SPED contábil com todas as receitas declaradas mensalmente na FD Contribuições e anualmente declarada no SPED contábil fiscal. E, por fim, tá de laranja aí no canto direito, o E-Social roda a folha de pagamento, a FDREINF trata da retenção de INSS de nota fiscal de serviço, e isso gera na DCTF Web o DARF previdenciário. Há um sincronismo, aí já é um sistema de homologação para gerar o DARF previdenciário. Eu preciso do E-Social e da FDREINF feita para poder gerar esse DARF previdenciário. Homologado na DCTF Web, gera o DARF previdenciário. Ok? Essa é a aula que eu queria passar para vocês sobre as obrigações acessórias. Ok, gente? Até a próxima aula.